Bom dia a todos. Meu nome é Adolfo Vasconcelos de Albuquerque, sou médico neurologista. Vou fazer aqui alguns vídeos falando das principais doenças neurológicas, vídeos voltados ao não especialista, ao estudante de medicina, ao profissional de saúde não neurologista. Vamos começar falando da esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA ou como doença de Charcot. Para quem não conhece, esse aqui é o Dr. Jean-Martin Charcot, considerado o pai da neurologia moderna. Dr. Charcot descreveu várias doenças, entre elas a esclerose lateral amiotrófica. Ele foi essencial para a caracterização clínica da esclerose lateral amiotrófica. Trata-se de uma doença do neurônio motor. Isso quer dizer que os sintomas são motores. Se temos pacientes com sintomas marcadamente sensitivos, dormências, formigamentos, hipoestesia ao exame físico, temos que pensar em outro diagnóstico. A ELA é uma doença motora. Trata-se de uma doença degenerativa, com caráter, portanto, progressivo, e os pacientes, infelizmente, evoluirão com quadros graves. Em 5 a 10% dos casos, encontramos casos na família. Esse padrão familiar, já se conhece o gene, que é o gene da SOD1, é exceção. Na maioria dos casos, encontramos um padrão esporádico, apenas aquele paciente acometido. E qual é a chave? Qual é a característica principal da doença? É importante saber que a ELA se caracteriza por acometimento tanto do primeiro quanto do segundo neurônio motor. O primeiro neurônio motor está localizado no cérebro, no encéfalo. O segundo neurônio motor na medula, na ponta anterior da medula. Então, se temos pacientes com sinais clínicos de acometimento do primeiro e do segundo neurônio motor, temos obrigatoriamente que suspeitar de ELA. E quais seriam os principais sintomas da ELA? Fraqueza progressiva, que geralmente se inicia nos membros, nas mãos, nos braços, nas pernas, que evolui ao longo de meses. Ela não é uma doença aguda. A fraqueza evolui ao longo de meses, levando à amiotrofia, atrofia muscular. Vejam essa mão desse paciente com ela. Uma grave atrofia de interósseo, um déficit motor muito importante, a região tenar totalmente atrofiada. Essa é chamada mão de Arand-Duchenne, muito atrofiada, uma grave amiotrofia. Os pacientes frequentemente têm fasciculações, movimentos involuntários dos músculos, muito visíveis, geralmente na região dos ombros. A musculatura se contrai de forma autônoma, a musculatura dança na sua frente, é muito característico. Cãibras são muito frequentes nas panturrilhas e dificuldades que pioram a cada mês e levam com o tempo a dificuldade para andar, a cadeira de rodas. Com o avançar da doença, surgem sintomas bulbares, dificuldades progressivas na fala e disfagia. Fala cada vez mais difícil de compreender, dificuldade para deglutir, com o passar do tempo, dificuldade respiratória, falta de ar. Isso aqui é muito, muito angustiante para o paciente e para a família e também para o médico que acompanha esse paciente. Vejo aqui um paciente já em fase mais avançada, já restrito ao leito, precisando de suporte ventilatório. Todos conhecem o cientista Stephen Hawking, faleceu há pouco tempo.
tinha ela, já em fase avançada aqui, não tinha nenhum tipo de movimento, totalmente dependente e restrito, conseguia manter sua atividade intelectual de pesquisa com base em um forte aparato tecnológico, lembrando que a ela não compromete a cognição. A parte mental fica totalmente preservada, é uma doença puramente motora, isso é muito importante. Como fazemos o diagnóstico? Diante da clínica já descrita, com comprometimento de primeiro e de segundo neurônios, paciente com hiperreflexia, bicipital, tricipital, patelar, pode haver Babinski, pode haver sinal de Babinski, são sinais de primeiro neurônio, com amiotrofia, hipotonia, fraqueza marcante, fasciculações, sinais de segundo neurônio, estamos diante de uma suspeita clínica de ELA. Partimos então para os exames complementares. O mais importante é a eletroneuromiografia, que vai encontrar sinais de segundo neurônio. O neurofisiologista também pode descrever sinais de primeiro neurônio, liberação piramidal, mas é um exame marcadamente para segundo neurônio motor. Precisamos afastar outras doenças. A ressonância do cérebro e da junção crânio-cervical são muito importantes. Algumas compressões de tronco da junção podem simular ela. Então, precisamos afastar essas condições tratáveis e curáveis. Na ressonância cerebral, ainda podemos encontrar sinais de degeneração do tracto piramidal, do primeiro neurônio. Isso só acontece em fases mais avançadas, não aparece em todos os casos, portanto, não é essencial para o diagnóstico. Pode aparecer, mas não é um sinal que seja importante para o diagnóstico. E o tratamento? O tratamento para ela, infelizmente, é muito limitado, é frustrante, mas temos que lançar mão das ferramentas disponíveis. No Brasil, nós temos o Riluzol, uma medicação de alto custo, via oral, são comprimidos, que retardam em alguns meses a evolução da doença. Nos Estados Unidos, foi aprovada essa medicação, o Edaravone, é uma medicação venosa, um antioxidante venoso, esse nós não temos no Brasil. Ambos os medicamentos apenas retardam um pouco a evolução da doença. Infelizmente, não há tratamento efetivo ou curativo para ela até o momento. É importante ressaltar que o tratamento da ELA sempre é multidisciplinar. O apoio da fisioterapia e da fono é essencial. O BiPAP é um aparelho que ajuda na questão respiratória. A falta de ar vai atingir todos os pacientes com o avançar da doença. O BiPAP traz algum conforto respiratório. A fisioterapia é motora e respiratória. A fono vai trabalhar a deglutição e a fala. É muito importante trabalhar a deglutição para tentar evitar as broncoaspirações que levam a pneumonias graves, potencialmente fatais. Em casos mais avançados, pensar na gastrostomia para tentar evitar essas broncoaspirações. E o suporte clínico geral, não é porque se trata de uma doença incurável que nós não podemos ajudar. A equipe de saúde, a equipe médica sempre vai poder minorar o sofrimento, tratar os sintomas e conduzir o caso de forma que a família e o paciente tenham algum conforto, tenham melhor suporte clínico. Então era isso, espero que tenham gostado do vídeo, obrigado pela atenção de todos.